6. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 6. Os irmãos já sabem que nós temos falado à sexta-feira à noite sobre ativando o seu potencial. Há algumas verdades que já ficaram no nosso coração e eu queria hoje falar com os irmãos sobre a indolência e o potencial. A indolência e o potencial. A palavra indolência é uma palavra que em português significa preguiça. Mas como ficava mal dizer a preguiça e o potencial, eu escolhi uma outra palavra. Então escolhi a indolência, ou seja, falta de atitude, falta de responsabilidade, falta de empenho. E queria mostrar aos irmãos que a indolência, a falta de empenho, a irresponsabilidade é um dos maiores inimigos do potencial de uma pessoa. Uma pessoa pode ter um grande potencial em si, mas garanto aos irmãos, se essa pessoa for preguiçosa, relaxada, se for uma pessoa que não é responsável naquilo que faz, se for uma pessoa não empenhada na tarefa, essa pessoa pode ter um grande potencial, mas esse potencial não vai trazer grandes benefícios, nem à pessoa, nem aos outros que estão à sua volta. Então, a indolência é um dos maiores inimigos do potencial das pessoas. Os irmãos sabem que nesta vida nada se constrói sem trabalho, sem empenho e sem responsabilidade. Eu lamento ter que dizer isto aqui hoje, mas preciso dizer que nesta vida nada se constrói, nada se faz sem trabalho, sem esforço, sem sacrifício, sem responsabilidade, sem empenho. Não basta saber, não basta ter capacidade, não basta uma pessoa ter um potencial grande dentro de si. Se essa pessoa não for aplicada e empenhada em fazer aquilo que tem que fazer, o potencial que a pessoa tem não vai levar a pessoa a uma vida melhor. Porque você sabe que há pessoas que até não têm grandes habilidades nem grandes capacidades, mas o espírito de sacrifício, o empenho, a determinação que colocam naquilo que fazem, a forma responsável como executam as tarefas, lhes traz proveito. E outros com tanto potencial, mas tanto relaxe, acabam por ter uma vida cheia de necessidades, sem necessidade. Uma vida cheia de necessidades, sem necessidade. Porquê? Porque não se dão ao trabalho de executarem o que são capazes de fazer com empenho, com responsabilidade, dando em tudo o seu melhor. Alguém concorda comigo? Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, São Paulo diz: por este motivo eu te lembro que despertes. Alguém repita comigo a expressão despertes. Despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo falava a Timóteo e dizia a Timóteo: olha, existe um potencial dentro de ti, há um dom na tua vida, existe alguma coisa que tu recebeste da parte de Deus e está em ti. Mas agora repare, se Timóteo não desenvolvesse, não trabalhasse aquilo que havia recebido da parte de Deus, o que ele recebeu não ia produzir nada. Era necessário que Timóteo desenvolvesse aquele dom que ele recebeu da parte do Senhor.
Então, todo o potencial necessita de ser trabalhado, aperfeiçoado, polido, desenvolvido, melhorado. Uma pessoa pode nascer com um talento. Talento é uma capacidade, uma habilidade inata, nasce consigo, vem consigo. Você entra no mundo e aquele talento, aquela capacidade, aquela habilidade para fazer alguma coisa de especial já está dentro de si. Mas se você, na sua vida, não trabalhar esse talento não vai render o que pode render. Você pode entrar neste mundo com um talento, conhece Jesus e recebe um dom da parte de Deus para ser uma bênção na igreja, nas pessoas que estão à sua volta. Mas esse dom que você recebe precisa de ser aperfeiçoado, trabalhado, para produzir ao máximo. É assim em tudo na vida. E quando falamos de potencial, o princípio é o mesmo. Todo o potencial que não é desenvolvido, trabalhado, aperfeiçoado, melhorado, ele não vai render tudo o que ele poderia render. Por isso é que você aqui na igreja precisa de ouvir, aprender e praticar, para que tudo aquilo que Deus lhe deu possa dar fruto, não somente a 30, nem a 60, mas a 100. Existem diferentes medidas de resultado de produtividade. A Bíblia diz que uma semente deu fruto a 30, uma outra deu fruto a 60 e uma outra deu fruto a 100. Isso significa o quê? Significa que houve um resultado diferente para as sementes que foram semeadas em boa terra. O resultado não foi igual para todas. Não sabemos por que razão, não conta a Bíblia. Mas o certo é que todas produziram, mas em medidas diferentes. Eu acredito que toda a gente aqui já produziu alguma coisa, já fez alguma coisa com o que Deus lhe deu. Mas a pergunta é, o que você já produziu com aquilo que Deus lhe deu, talentos, dons, quem sabe até uma vocação, será que é tudo o que você poderia dar? Ou você tem dado a 30, a 60 e ainda não chegou aos 100? Qual é o propósito de Deus para nós? O propósito é, tudo o que eu tiver para dar, eu devo dar. Tudo o que Deus me deu deve ser colocado ao serviço dele para render ao máximo. Porque quando nós morremos, nós devemos morrer vazios, não cheios. Há gente que quando morre leva para a cova tanto potencial que não foi utilizado, não fez nada na vida com aquilo que Deus lhe deu, ou podia ter feito o dobro, o triplo, e não fez. Houve um desperdício de potencialidades. E sabem os irmãos que aquilo que Deus nos deu e colocou em nós é para produzir para a glória e honra do seu nome, não só a 30 nem a 60, mas a 100%. Aleluia! Repita assim comigo: o potencial precisa de ser trabalhado, pois ele é como um diamante em bruto, que carece de ser polido, ser desenvolvido para se evidenciar em toda a sua plenitude. Quando você pega um diamante, e isto eu sei porque eu tenho muitos em casa, quando você pega um diamante em bruto, não é uma pedra assim tão vistosa. Precisa de ser trabalhado. É necessário pegar aquela pedra e polir a pedra. E depois do polimento,
então surge o brilho máximo do diamante. Não é assim que funciona? O potencial que Deus colocou dentro de si é sem dúvida uma pedra de grande valor. Mas se não for trabalhado, se não for polido, se não for aperfeiçoado, se uma pessoa não se deixar ensinar, se uma pessoa não quiser aprender, se uma pessoa não quiser receber conselho, opinião em relação àquele potencial que tem, no fundo tem uma pedra de grande valor que não rendeu tudo o que podia render. E esta é a grande questão. Você nesta vida não deve ser uma pessoa que está aqui por ver andar os outros, mas você nesta vida deve ser uma pessoa que tem o propósito de marcar a diferença. E tudo aquilo que você puder fazer com o que Deus lhe confiou, faça. Tudo o que estiver ao seu alcance, tudo o que você pode produzir, tudo o que você pode dar, liberte-se. Porque se Deus lhe deu, não é para morrer fechado dentro de si. Se Deus lhe deu, é para ser libertado e abençoar os outros e, logicamente, a sua vida também. Amém? Agora, sabem os irmãos que a falta de empenho, alguém repita, preguiça. Outra vez. A falta de empenho, a indolência, a irresponsabilidade impede muita gente de libertar todo o potencial que tem dentro de si, vivendo a mediocridade das coisas, quando podia viver muito mais. Sabem que há pessoas que podiam ter mais, fazer mais, mas dá trabalho, cansa. E como são alérgicos ao esforço, são pessoas demasiadamente relaxadas. Existem pessoas demasiadamente relaxadas. Eles gostam muito de Hebreus capítulo 4, estamos no repouso. Então levam a vida no repouso, no descanso. Tudo dá trabalho. E ouça, eu já vi pessoas com incríveis potencialidades, pessoas que nasceram com talentos, receberam dons da parte de Deus, e o que é que fizeram com aquilo que receberam? Pouca coisa. Nós dizemos, você pode desenvolver isso, dá trabalho. Você podia tirar uma especialização, dá trabalho. Você podia tirar uma formação nessa área, dá trabalho. Você podia treinar um pouco mais, dá trabalho. Você podia aprender mais uma língua, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo é um esforço e um sacrifício. Mas nesta vida nada se constrói sem esforço, sem sacrifício, sem luta, sem responsabilidade, sem empenho. Repita comigo: Deus não nos criou para a preguicite. O que é a preguicite? É uma doença de alma que gera um estado anímico que leva a pessoa a não ter vontade de fazer alguma coisa. Simplesmente a vontade da pessoa é fazer o nada. Chama-se preguicite. E os preguiçosos são pessoas que nunca vão triunfar na vida. São pessoas que nunca vão chegar a lado nenhum. Não vão construir nada, não vão ter nada. Por quê? Porque a preguiça impede as pessoas de crescer. Se há alguém que está contaminado com preguicite, necessita de se libertar. Porque senão, nem com Deus você pode contar. Porque há pessoas que vêm à igreja orar: oh Deus, ajuda-me. Vai trabalhar? Oh Deus, aleluia, eis-me aqui na tua presença, sou teu filho, está escrito na tua palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Está escrito que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. E Deus diz, e também está escrito, quem não trabalha não coma. Diz a Bíblia. Repita, Deus não me trouxe ao mundo para ser um preguiçoso, mas Ele trouxe-me aqui para fazer a diferença em tudo o que eu fizer com a minha vida. E mais, fazer a diferença e fazer o meu melhor. O que vier à minha mão é para fazer, e fazer com empenho, com responsabilidade, com entusiasmo. Você não pode amar o sono. Quem ama o sono, ama a pobreza. O problema é que quem ama o sono não quer pobreza. Mas se alguém não quer pobreza, não ama o sono. Já viu pessoas que dormem, até na igreja dormem. Já não basta dormir em casa, dormem na igreja também. E digo-lhe, dormir numa igreja destas, com esta bagunça toda, é obra. Ou alguém pode estar a pensar, é preguicita aguda. Quem ama o sono, ama a pobreza. Porque a pobreza vem à vida daquele que ama o sono. Você não foi criado para dormir. Vou repetir, você não foi criado para dormir. Você foi criado para trabalhar. Hoje, em nome do Senhor Jesus, caçamos os malandros. Deus nos criou para trabalhar. Deus não nos criou para dormir. Deus criou o sono e criou a noite para que durante a noite o corpo descanse e através do sono recupera força para de manhã se levantar e trabalhar. Agora há gente que dorme de noite, dorme de dia, dorme a toda a hora, não faz nada e quer uma vida boa. Mas que vida boa? Já que estamos a falar disto, quero dar aos irmãos as 3 características do indolente, as 3 características do preguiçoso, as 3 características do que sofre de preguicite. Primeira, Provérbios 26, verso de número 13. O sábio disse, Provérbios 26, verso 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Primeira característica de um indolente, ele é cheio de desculpas criativas, por vezes até absurdas. É cheio de desculpas criativas, por vezes até absurdas. Olha este preguiçoso, era tão preguiçoso que para não ir trabalhar, não sair à rua, qual era a desculpa dele? Não podemos sair, um leão está na rua. Um leão está lá fora, um leão está lá fora, não podemos sair para ir trabalhar. Temos que ficar em casa, a ver TV por cabo, a comer pipoca, a beber Coca-Cola. Mas e não vamos trabalhar? Não podemos, um leão está por aí, um leão está à solta por aí. Desculpas absurdas. E já reparou que o preguiçoso é cheio das desculpas? Ele tem sempre uma desculpa interessante, criativa, para não trabalhar, para não fazer nada. Sempre tem uma desculpa.
tem sempre um argumento. Aconteceu qualquer coisa, a mãe já morreu não sei quantas vezes, o cão já foi atropelado não sei quantas vezes. Já foi assaltado inúmeras vezes durante a noite. Por isso é que não pôde ir trabalhar de manhã. Mas com tantos assaltos, será que ainda tem alguma coisa em casa para ser roubado? E problemas com o carro de manhã são inúmeros. Coitado do carro, é que paga as favas. O indolente, o preguiçoso, é cheio de desculpas. Desculpas criativas, ideias interessantíssimas. Agora, irmãos, quero dizer a vocês aqui hoje que desculpas são a desculpa do incompetente. Acho que não me ouviram. Desculpas são a desculpa do incompetente, do indolente e do preguiçoso. A sua vida não pode ser uma vida refugiada nas desculpas. Desculpas não é solução para a sua vida. E há pessoas que se refugiam nas desculpas. Para tudo tem uma desculpa, um argumento. Por vezes até absurdo. Não, sabe, estava um leão à solta lá no prédio, na rua, pulou em cima do meu carro, fiquei à espera que descesse e fosse embora. E as desculpas são a desculpa do incompetente, do preguiçoso, do relaxado. Toda a pessoa assim tem como desculpa as desculpas. É por isso que nunca chega a lado nenhum na vida. Ouça bem, não crie desculpas, crie resultados. Você não está aqui para criar desculpas. Deixa-me lá pensar qual é a desculpa que eu vou arranjar. Você não está aqui para criar desculpas. Você está aqui para criar resultados na sua vida. Entende isso? Porque a sua vida não pode ser marcada por desculpas, mas tem que ser marcada por resultados, por factos que deram lugar a uma produtividade que abençoa a sua vida e a vida dos outros. Alguém pode dizer amém? Nós somos filhos de Deus, mas estamos neste mundo e neste mundo nós precisamos ser pessoas competitivas. Porque há irmãos que não entendem isto. Pensam assim: eu sou um filho de Deus, aleluia, vou à igreja. Se eu falar em línguas 30 minutos todos os dias, cantar uma canção, ler alguns versículos, eu tenho vantagem sobre os outros. Então eu não trabalho, não se esforce, não se aplique, não chegue cedo, não defenda o seu lugar e depois não se queixe. Porque se eu não for competitivo, responsável, empenhado naquilo que me é dado fazer, eu arrisco-me a perder o meu lugar para os outros que, não tendo Cristo no coração, tiveram mais atitude do que eu. Mas nós achamos que porque vamos à igreja, temos nas nossas costas uma graça tão que podemos viver na irresponsabilidade, na malandrice, não fazer nada, e Deus sempre vai abrir um caminho, e Deus sempre vai suprir a necessidade, e Deus ajuda sempre, e na hora da promoção, quem é que vai ser promovido? Moá! Esqueça isso. Eu vou até dizer aos irmãos o que eu aprendi com um grande ensinador da palavra. Disse ele que nós, os cristãos, deveríamos, inclusivamente, ao nível de empenho,
responsabilidade e trabalho, devíamos dar mais do que aqueles que não conhecem Jesus. Então a primeira característica de um indolente é que ele é cheio de desculpas criativas, por vezes até absurdas, como este aqui: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Segunda característica, Provérbios 21, verso 25. 21-25 diz: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. O indolente, o preguiçoso, o irresponsável é cheio de sonhos e de grandes desejos. Você há de reparar que uma pessoa passiva, uma pessoa irresponsável, uma pessoa não empenhada tem grandes sonhos, grandes desejos. Você fala com certas pessoas que não têm onde cair mortas, por isso é que não morreram ainda, e dizem: ai, porque o meu sonho é ter uma casa muito grande e quero ter um carro desses topo de gama e quero mais não sei o quê, e quando for velho eu quero ter um iate e comprar uma ilha só para mim. E o camarada, para comer, tem que pedir. É malandro, preguiçoso, irresponsável. Aparece um trabalho aonde vai ganhar mais, diz ele: não, mas aí vou estragar as mãos. Já viu as minhas mãos com calos? Não, porque vou dormir menos 35 minutos. Não, porque depois sobra pouco tempo para ficar em casa e desfrutar da casa, do cão, da mulher, do peixe, no aquário. Cheio dos sonhos, cheio dos desejos, mas só os alcança na imaginação. Então, para ser alguém na vida, ele tem que se deitar. Repito, para ser alguém na vida, tem que se deitar. Deita-se, imagina, sonha: olha eu, gordo, porque agora é só pele e osso. Olha eu naquela casa espetacular. Olha eu naquele carro lindíssimo. Olha eu já velho e forte, numa ilha só minha. O problema é quando abre os olhos. Abre os olhos e quase que dá para contar as estrelas do céu, por causa dos buracos que tem no telhado. Tem que tomar cuidado, não se pode mexer muito, pode cair da cama, porque é tão estreita. E a dor nas costas, porque o colchão tem 48 anos. Já dormiu lá tanta gente. Já dormiu lá tanta gente que o colchão abateu. Mas os sonhos são grandes, os desejos são grandes, mas a pessoa só consegue alcançá-los na imaginação. E vou dizer aos irmãos uma verdade muito importante na vida: os sonhos fazem falta, desejos são necessários, mas se uma pessoa não trabalhar, não for empenhada, não for responsável e não lutar até com sacrifícios pelos sonhos, pelos desejos que tem, nunca os vai alcançar. Alguns dizem: mas eu oro.
Ah, mas eu oro, pastor. Vai orando. Havia um cântico antigo que dizia: vai orando, vai orando. Este aplica-se neste caso. Vai orando, vai orando. Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás da oração. Eu estou orando. E eu pergunto: e trabalhando? E fazendo alguma coisa? E desenvolvendo alguma tarefa? E agarrando com responsabilidade o pequeno que chegou às tuas mãos? Não, porque eu só aceito coisas grandes. Para mim, filho de Deus, é só coisa grande. Se for coisa pequena, eu não aceito. Há gente que prefere morrer à fome do que aceitar uma coisa pequena. Porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Le roi. Então eu não aceito qualquer coisa. Que é isso? Mas sabe que a Bíblia diz que quem não é fiel em coisas pequenas nunca chegará a grandes. Não se confiam grandes responsabilidades a pessoas que não provaram ser fiéis nas coisas pequenas. Diz a Bíblia. Quer coisas grandes, seja fiel nas pequenas. Há gente que não é fiel, não é empenhado, não é responsável no pouco que tem hoje. Como é que alguma vez há de chegar a ter alguma coisa de jeito na vida? Uma casa não se começa pelo telhado. E há muita gente que quer começar a sua casa pelo telhado. Uma casa começa com um grande buraco. Eu repito, uma casa começa com um grande buraco. E quanto maior for o projeto de construção, maior será o buraco. E o buraco é para quê? Para lançar fundamentos, para sustentar aquilo que se está a construir. Mas há gente que não quer fazer buracos, quer é começar logo a fazer o telhado. Na vida isso não funciona. Começa-se de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, a falta de empenho, de responsabilidade na vida de muita gente tem sido a causa de potencialidades desperdiçadas. Gente por aí que tem habilidades, capacidades, gente que sabe e, no entanto, tem uma vidinha medíocre, uma vidinha de Zé Ninguém, Zé Pelintra, Zé Coitadinho, porque a preguicita aguda é mais forte. Alguém me entende? Então, todo sonho ou desejo não trabalhado não serve de coisa nenhuma. Sonho e desejo, mas trabalhe em cima do sonho e do desejo que está no seu coração. Terceiro lugar, Provérbios 12, 27. Em Provérbios 12, 27, a Bíblia diz, através do sábio Salomão: o preguiçoso não assará a sua caça. Ouça bem, o preguiçoso não assará a sua caça. Olha que palavra interessante esta. O preguiçoso não assa a caça. Imagine bem, o camarada dá-se ao trabalho de ir caçar. Como é que caça um preguiçoso? Caça com ratoeiras. Você acha que um preguiçoso vai ao campo palminhar, andar no campo? Isso cansa, dá trabalho. Ele monta uma ratoeira em algum lugar da casa ou da rua e senta-se à espera de um rato, um gato, o coelho da vizinha, qualquer coisa que lá caia. Imagine, vai à caça
e apanhou alguma coisa e chega a casa com a caça. Chega a casa com a caça. Mas o problema é que ele ficou tão cansado de caçar que agora não tem grande vontade de assar o que caçou. E diz: olha, come-se qualquer coisa e amanhã logo se assa o que se caçou. Só que amanhã não há grande vontade. Olha, agora no fim de semana fazemos isso aí com os amigos. Quando chega o fim de semana já não presta, estragou-se. Diz ele: oh, que pena, estas coisas já não são como eram, de antes duravam mais tempo. Olha que pena, uma ratazana tão gorda. Que belo coelho, já não presta, fora, lixo. Alguém já comeu ratos aqui? Quem já comeu, levanta a sua mão. Há um irmão que já comeu ratos. Há nações do mundo onde se come ratos. Diz que é bom. Nunca comi e nem quero comer. Dispenso os ratos todos para vocês. Façam bom proveito. Mas a Bíblia diz: o preguiçoso não assa a caça. Deu-se ao trabalho de caçar e depois deixa estragar ou perde o que caçou porque dá trabalho. O preguiçoso é um desperdiçador de oportunidades e de recursos. Alguém repita comigo a expressão desperdiçador. O preguiçoso é uma pessoa que desperdiça oportunidades e desperdiça recursos. Eu sei de gente que tem nas suas mãos a oportunidade e o recurso suficiente para fazer alguma coisa na vida. Deixa caducar os prazos, deixa passar as oportunidades, perde os recursos e não fez nada com aquilo que tinha por causa da preguiça, da irresponsabilidade, da falta de empenho. Você não pode apenas vir aqui dizer: Deus ajuda-me, quando lá fora você não faz nada. Você não pode achar que apenas pelo facto de ter um potencial dentro de si, que isso é suficiente. Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Repita comigo: desperta o dom que há em ti. Tens uma habilidade, uma capacidade, um potencial, uma virtude que Deus te deu. Desperta isso na tua vida. Aperfeiçoa, trabalha, faz alguma coisa com aquilo que há em ti, porque senão o potencial vai ser desaproveitado. Leia ao final do verso 27. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Repitam todos comigo: a diligência, o empenho, a responsabilidade é um bem precioso. Você pode não ter grande coisa na vida, pode ser uma pessoa até sem grandes capacidades, mas eu garanto-lhe aqui hoje, se você tiver espírito de sacrifício, se for responsável, se for trabalhador, você consegue levantar a sua cabeça nesta vida. Agora, você pode ter nascido cheio de capacidades e habilidades, mas se você não for empenhado, dificilmente você será alguém nesta vida. Porque a Bíblia diz: o bem precioso do homem. Não são desculpas, não são tramas, manhas, esquemas, preguiça, sono. Não, o bem precioso do homem é ser diligente, é ser empenhado, é ser responsável, é ser trabalhador honesto.
Se há aqui alguém que ama o trabalho, louvo o nome do Senhor por isso, porque é um bem precioso que você tem na sua vida. Deixe-me agora deixar consigo algumas ideias sobre a indolência, a falta de responsabilidade e de empenho na vida das pessoas e como isso de facto não é uma atitude recomendável para ninguém. Segunda carta de Tessalonicenses capítulo 3, nós lemos aquilo que São Paulo escreveu a esta igreja no Novo Testamento. Segunda carta de Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 8. Segunda carta de Tessalonicenses capítulo 3, verso 8. São Paulo diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho. Com o quê? Trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Quem escreveu isto? O apóstolo São Paulo, que podia dizer: bem, eu sou um homem de Deus, eu prego a palavra, tenho mais revelação que os outros, portanto, faz favor, sustentem-me. Tinha direito a dizer isso. Tragam aqui mantimento para mim, sustentem-me. E disse ele: eu não comi o pão de ninguém, eu não fui pesado a ninguém, antes trabalhei dia e noite, para que através das minhas mãos e do meu trabalho eu sustentasse a minha própria vida. Então ouça esta verdade: não tenha orgulho de alguma coisa que possui e que foi alcançada sem trabalho, sem empenho e sem esforço. Esta é a minha visão da vida. Eu não tenho orgulho em nada do que eu tenho, que eu consegui sem trabalho, sem esforço, sem empenho. E vou-lhe dizer, há muita gente hoje que até tem muita coisa na vida, mas você pergunta: de tudo isto que você tem, o que é que você conquistou com o seu trabalho? Não sei. O que é que conseguiu com o seu esforço? Olha, não sei, deram-me tudo. Deram ou cravou? Ou enganou? Ou usou de esquemas? Ou chorou tanto que mamou? Pergunta aos irmãos: qual é o orgulho que uma pessoa sente em si própria, na sua pessoa, quando tudo o que ela tem não provém do seu esforço, do seu suor e do seu trabalho? Dá algum prazer? Dá algum orgulho isso? Mas infelizmente esta é a cultura que vivemos hoje. Toda a gente quer ter coisas, mas ninguém quer lutar por elas. Mas o princípio divino é este: cada um lute por construir a sua própria vida com aquilo que Deus lhe deu. Repita isto comigo: não ser um peso, outra vez, mais alto, não ser um peso para os outros. Os irmãos sabem que existem pessoas que são um peso para os outros, não fazem nada, são irresponsáveis, são pessoas que não desenvolvem nenhuma tarefa com qualidade, é de qualquer maneira, de qualquer jeito, e depois nas necessidades batem à porta dos honestos, dos responsáveis, dos trabalhadores, daqueles que suam todos os dias, e tornam-se um peso para os outros. Eu pergunto aqui hoje: por que cargas d'água nós temos que sustentar os irresponsáveis? A Bíblia ensina que devemos ajudar os necessitados, as viúvas, os pobres,
os órfãos. Agora, nunca a Bíblia diz que devemos ajudar as pessoas que não querem dobrar a espinha. Nunca a Bíblia diz que devemos ajudar as pessoas que não se esforçam. Nunca a Bíblia diz que devemos esforçar as pessoas que não são empenhadas e responsáveis nas suas obrigações. E os irmãos sabem que há muita gente que não quer dobrar a espinha, mas quer ser sustentado por aqueles que a dobram. E quando alguém diz não, dizem eles: tal é este cristão. Isto não é um cristão, é uma cristoa. Tal é o amor desta pessoa. Olha, irmãos, a Bíblia ensina-me que antes de amar alguém, eu tenho que me amar a mim próprio. E queria dizer aos irmãos que eu gosto muito de mim. E como gosto muito de mim, eu tenho mais amor por mim do que amor pelos malandros que não querem fazer nada na vida. Alguém me ouviu? São Paulo disse: eu não fui pesado a nenhum de vocês. Ele disse: nenhum de vocês pode dizer que eu comi o seu pão, que eu abusei do seu trabalho, porque eu próprio me sustentei a mim mesmo com o meu trabalho. Então não tenha orgulho daquilo que você tem, que não lhe custou suor, sacrifício, luta, trabalho, empenho e responsabilidade. Uma outra ideia sobre isto: 1 Coríntios 3:8. Em 1 Coríntios 3:8, a Bíblia fala que Deus recompensa. Alguém crê que Deus é recompensador? Recompensador daquilo que fazemos de bem ou de mal. 1 Coríntios 3:8 diz: ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega. Não diz um planta e rega e o outro vê. Não diz um planta e rega e o outro está a assistir a ver se o que planta e rega está a fazer tudo bem. Não. Um planta, outro rega. Vamos repetir juntos: um planta, outro rega. Ambos trabalham, ambos se mexem, ambos têm tarefas e cada um executa a sua. E a seguir a Bíblia diz: mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus recompensa trabalhadores empenhados e responsáveis. Eu repito: Deus recompensa trabalhadores empenhados e responsáveis. Deus serve-se das pessoas para nos recompensar. A recompensa daquilo que você faz vem do céu, vem de Deus. Mas Deus recompensa pessoas que se mexem, que fazem alguma coisa. Deus recompensa pessoas que se sacrificam. Deus recompensa pessoas que executam com responsabilidade as suas tarefas. Então quero fazer um aviso: se você está à espera que Deus o recompense e você é uma pessoa parada, é uma pessoa com preguicite, é uma pessoa indolente, é uma pessoa relaxada, espere sentado, porque Deus nunca o recompensará. Sabe porquê? Porque você não tem recompensa. Recompensa Deus traz à vida daquele que trabalha, que se esforça, que luta, que dá o seu melhor, que batalha. Este Deus recompensa, diz a Bíblia. Queria que você lesse também comigo Efésios capítulo 4 e verso de número 28. Em Efésios 4, 28, São Paulo fala de roubar ou furtar. E diz assim: aquele que furtava
aquele que roubava, não roube mais. Deus é contra o roubo. Ele não aborrece os ladrões, ele aborrece o ato de roubar. Deus ama toda a gente. Agora Deus condena práticas que as pessoas cometem. Então ouça bem, a Bíblia diz: aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe, 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 trabalhe. Está lá na Bíblia, trabalhe. Não ouço nada, mas pronto. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha esta revelação. Nós pensamos que roubar é apenas tirar alguma coisa que pertence a outra pessoa e trazer para a nossa posse. Na nossa ideia, roubar é apenas pegarmos um bem de outra pessoa, tiramos da pessoa, guardamos para nós, escondemos, é nosso. Isso é um roubo, porque nos apoderámos de um bem que não era nosso, que pertencia a outra pessoa. Mas ouça, a Bíblia dá a entender que quem não trabalha é ladrão. O preguiçoso está a roubar. O irresponsável está a cometer um furto. Porque sabe de algo? Quando uma pessoa se recusa a trabalhar, quando uma pessoa ela não é empenhada, não é responsável, ela rouba a sua própria vida e também rouba aquele que tem que dar a cara por ele. Por exemplo, quantos pais têm que sustentar filhos com tanto sacrifício e esforço, filhos que se recusam a trabalhar? Ah, não, porque este trabalho não dá para mim, porque dá-me uma dor aqui nas costas, eu fico com as costas rebentadas, e o coitado do pai já arrebentou as costas há 20 anos e tem que sustentar a ele, a casa e o malandro. Isto não é um roubo? Vou ser curto e grosso. Gente que não faz nada é um ladrão. Porque alguém tem que sustentar quem não faz nada, mas que não seja o Estado. E já viu quantos ladrões o Estado sustenta? Estou no desemprego. Oh, nem vou fazer nada porque eu tenho apoio do Estado. E o Estado sustenta gente que decidiu não fazer nada. São ladrões. Por isso é que a Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Deus não estava aqui a falar apenas de pessoas que tiravam as coisas dos outros. Esta carta foi escrita a uma igreja. E custa-me a mim imaginar que lá na igreja os irmãos andassem no gamanço. Entende? Custa-me a crer que andassem no 3 vezes 9, 27, não é? Agora, provavelmente havia gente nesta igreja que se encostava. Conhece a canção? Encosta-te a mim. Havia gente encostada. Gente com aquele choradinho: ai, irmão, ainda hoje não comi. Ai, irmão, cada vez estou mais magrinho. Você olha e diz: puxa, e a barriga está cada vez maior. Ai, irmão, não sei o que é de fazer à minha vida porque não há. Mas você nunca vê a pessoa ter uma atitude, lutar, procurar, agarrar as oportunidades, as coisas pequenas que aparecem. Não. E quando uma pessoa age nesta indolência, esta pessoa está agindo como um ladrão.
está roubando a sua vida e está prejudicando aqueles que vão ter que dar a cara por essa pessoa. Então Paulo disse: o que furtava, não furte mais, mas trabalhe. Alguém repita comigo: trabalhe. Diga para o seu irmão: trabalhe, irmão. Agora eu vou lhe dizer uma verdade. Alguém pode dizer que não há trabalho. Ouça bem, eu não aceito isso. Se você disser que faltam empregos, até posso aceitar. Agora, trabalho não falta. Empregos faltam. Empregos bons talvez faltem, mas trabalho não falta, porque o Criador do trabalho é Deus. Eclesiastes diz que Deus até criou o pó para dar trabalho aos homens. Deus, na sua sabedoria, não sei em que dia foi, pensou: tenho que criar o pó. Há um anjo que diz: pó, para que pó? Só dá trabalho. E disse Deus: tenho que arranjar trabalho ao homem, vou criar o pó. Trabalho existe. E quando uma pessoa quer trabalhar e trabalha, Deus honrará essa pessoa. Então, por favor, não roube mais a sua vida. Não seja pesado aos outros. Não roube os outros, sendo você um inútil que nada faz, para se encostar às outras pessoas, dizendo: olhe, sustente-me. Não. A Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Deus quer suprir as necessidades de cada pessoa. Como? Através do suor dessa pessoa, do trabalho dessa pessoa, da responsabilidade dessa pessoa, do empenho dessa pessoa, da luta dessa pessoa. Deuteronômio 28 diz que o Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos. Não está lá a dizer que Deus abençoa as mãos. Oh Deus, aqui estão as minhas mãos, abençoa as minhas mãos. Deus diz: põe as mãos a mexer, que eu depois abençoo o trabalho dessas mãos. Aleluia! Alguém me entende? Abençoarei o trabalho das mãos. Ah, pastor, mas eu não tenho trabalho e queria ter. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Deus é Deus para abrir os seus caminhos e o conduzir a um lugar onde você vai suar, mas vai ter o favor e a bênção de Deus. E o que você produzir vai sustentar a sua casa e ainda vai sobrar para você ajudar outros à sua volta. Concorda comigo? Deus é poderoso para dar trabalho a cada um de nós. Ah, bispo, mas eu não queria trabalho, queria era dinheiro. Pois é, irmãos. Quando Adão saiu do jardim, Deus disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Lamento, irmãos, ter que dizer isto a vocês hoje, mas a indolência, a irresponsabilidade, a falta de empenho é a causa de muita gente ter uma vida cheia de necessidades. E hoje há tanta gente assim, não faz o seu melhor, não se entrega totalmente, é mole, é parado, é travado, é cheio de desculpas esfarrapadas. Depois queixa-se que a vida não corre, que Deus não abençoa, que não dá, que não sei o quê. Deus é fiel. Céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca vai passar. Você sabia que dentro do reino esta verdade permanece válida? Isto não é apenas da porta para fora, é também aqui dentro. Veja 1 de Pedro capítulo 1 e verso 10. 1 de Pedro 1, quase no fim da Bíblia.
1 de Pedro 1, verso 10. Assim diz a Bíblia: desta salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ouça bem, homens de Deus receberam a revelação sobre a salvação, mas a Bíblia diz que para aumentar o conhecimento e a revelação do que receberam, trabalharam. E diz que diligentemente, com empenho, com responsabilidade, eles foram trabalhar para aumentar conhecimento ao conhecimento que receberam. Dentro da casa de Deus também tem que se trabalhar. Nós que estamos aqui a servir a Deus também temos que ser responsáveis, empenhados. Aliás, eu digo aos irmãos, se no mundo devemos ser responsáveis, aplicados, empenhados, esforçados, nas coisas que são de Deus, ainda mais. Queria dizer aos irmãos que ser um ministro, ser um pastor, não é chegar a um lugar de boa vida. Porque há gente que pensa, ser pastor é bom. Ser pastor é uma vida muito boa, de qualidade. Diz-se qualquer coisa, faz-se umas orações, fala-se meia dúzia de coisas às pessoas nos aconselhamentos, e o resto do tempo nós dizemos que temos que estudar a Bíblia enquanto vamos à praia, ao cinema. Eu sei que há gente que vive assim. Eu sei que há gente que foi chamado para servir a Deus e não é empenhado nem responsável. Há igrejas que fazem reuniões uma vez por semana. Hoje eu recebi um mail de uma senhora que nos vê, que Deus tem abençoado muito, que diz, sabe, gosto tanto de ver as reuniões porque são vivas e animadas, e a palavra e o Espírito Santo, porque aqui temos uma igreja, mas a reunião é 1h30. E depois há gente que nos vê e fica com inveja. Ó camarada, troca a inveja por trabalho. Em vez de falar mal e invejar, trabalha. Trabalha. Levanta-te mais cedo, estuda mais a Bíblia, ora mais, faz mais reuniões. Oh, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Alguns dizem, não podemos fazer muitas reuniões, não podemos fazer reuniões muito grandes, porque as pessoas se cansam. Mas logicamente que se cansam. Os irmãos sabem que quando nós vamos a um funeral, aquilo é cansativo. Um velório é uma coisa muito cansativa. E claro que quando uma pessoa vai a uma igreja que parece um velório, parece um funeral, mais do que 1h30, cansa, claro que cansa. Agora, se o Espírito Santo estiver derramado, a palavra tiver unção, o louvor e a adoração a envolver as pessoas não se cansam. Porque o ser humano, na sua parte espiritual, tem necessidade das coisas de Deus, mas das coisas de Deus que têm em Deus. Não é as coisas de Deus sem Deus, mas as coisas de Deus com Deus atrai as pessoas. Entende? 5 horas parece 1 hora. Agora as coisas de Deus sem Deus, 1 hora parece 5 horas. Essa é a diferença.
Então o que é que fizeram aqueles que receberam revelação da salvação, da palavra, os profetas? Sentaram-se à sombra da bananeira, irmãos? É o que diz a sua Bíblia? Não. Diz a palavra que diligentemente inquiriram e trataram a respeito desta graça. Quando os olhos se abriram, eles foram aprender mais, conhecer mais, estudar mais, buscar mais a Deus. Sabem, muitas vezes nós cometemos aqui um pecado. É que oramos demais pelas pessoas. E há pessoas que vêm à reunião, recebem a oração durante a reunião, mais uma oração privada ou particular de todos os pastores e dos candidatos a pastores. Quando vai embora leva 20 orações. 20 orações na cabeça. Quando vai embora vai assim, para não perder nenhuma das orações. E porquê é que recebe tanta oração? Porque está fraco, porque precisa de bênção, porque tem uma luta, porque tem não sei o que mais. Sabe qual é o problema de muita gente? É que devia receber menos orações e trabalhar mais. Trabalhar mais. Porque há pessoas que levam 20 orações ao domingo, mas e durante a semana o que é que fazem? Medita na palavra, ora, confessa versículos, ora no Espírito, tem comunhão com Deus? Não, o pastor ora por mim durante a semana, ele é pago para isso. Sexta-feira já vou e vou colocar a cabeça debaixo das mãos e receber mais 20 ou 30 orações. E você não faz nada com a sua vida. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que tem que resistir? Cada um por si. Cada um por si tem que fazer a sua luta. Eu não posso comer por si, não me posso alimentar por si. Então há pessoas que recebem tanta oração, mas esquecem-se de trabalhar a sua fé, trabalhar na palavra, trabalhar na oração, trabalhar na comunhão com Deus. Vivem de receber orações, vivem de receber a mão na cabeça. Aquilo já é uma rotina, uma tradição. Há gente que diz: eu se não receber uma oração com mãos na cabeça, não vou bem. Não vou bem. Se esse é o problema, mandamos fazer aí uma de borracha, pomos ali no hall de entrada. Você põe a cabeça por baixo, joga uma moeda de 50 cêntimos e a mão dá-lhe uma palmada em cima da cabeça e pomos uma voz gravada a dizer: está abençoado. Trabalhe, irmão, trabalhe, irmã, cresça na palavra, na comunhão com Deus, na sua luta de fé. A Bíblia diz que os profetas receberam a revelação, mas trabalharam sobre ela, aplicaram-se em conhecer mais, esforçaram-se por saber mais. As coisas não vieram todas por revelação. Deus não lhes deu tudo. Deus foi dando à medida que eles foram procurando com persistência. E agora, para terminar de vez, Mateus 25, vamos ler uma pequena história que prova que a bênção de Deus na nossa vida não nos isenta da responsabilidade, nem do trabalho, nem do espírito de sacrifício. Anote bem estas palavras, vão fazer falta na sua vida: responsabilidade, trabalho e espírito de sacrifício.
vão fazer falta na sua vida. Responsabilidade, trabalho, espírito de sacrifício. Em Mateus 25, há uma história que diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Está a falar da igreja. Na Bíblia, a mulher virgem é uma figura, um símbolo da igreja. O esposo é Jesus. É o encontro entre a igreja e Jesus. Verso 2 diz: 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Usando uma outra expressão, 5 eram responsáveis, empenhadas, trabalhadoras, e 5 eram relaxadas, insensatas, deixa andar. Sofriam de preguicite. Alguém entendeu? Verso 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Dá trabalho. Se eu já tenho azeite na lâmpada, por que é que vou levar mais azeite? Isso dá trabalho. Encher um depósito com azeite, levar mais azeite na lâmpada e à parte, isso dá trabalho. E se ele se atrasar, o noivo? Não vai atrasar, não está muito trânsito hoje, não vai haver problema. Anote bem a irresponsabilidade, a falta de empenho. Há gente assim. Há pessoas que nunca preveem nada. Há gente que mistura fé com insensatez. Fé é uma coisa, insensatez é outra. Deixei tudo aberto em casa. Mas você não tem receio de ser assaltado? Não, eu tenho Deus por mim. Está escrito na Bíblia: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Eu deixo tudo aberto. No dia que for assaltado, não venha dizer que o diabo o atacou. Venha dizer que a sua burrice e insensatez o prejudicou. Porque há gente que mistura fé com insensatez. Alguém me entende? Come que nem um alarve. E diz: não, porque a Bíblia diz que Jesus tomou sobre ele todas as minhas enfermidades. Mas a Bíblia também diz: se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Não confunda fé com insensatez. E há gente que, em nome da fé, age numa terrível insensatez. Não é porque você é uma pessoa de fé, que crê em Deus e espera o melhor, que você não projeta a sua vida, que você não planeia o dia de amanhã, que você não faz contas, que vive de qualquer jeito. Não! Você tem fé, mas tem necessidade de projetar a sua vida, fazer contas à sua vida. Compreende? Estas aqui não fizeram. Pegaram a lâmpada com azeite e seguiram. Mas as outras pegaram a lâmpada com azeite e levaram mais azeite. Há aqui um princípio de sensatez que deu trabalho, exigiu sacrifício. 5 delas iam agarrando uma lâmpada apenas, e as outras 5 levavam numa mão a lâmpada acesa e na outra mão reservatório. Mas sabe o que é que aconteceu? O verso 4 diz: as prudentes levaram azeite nas vasilhas com as lâmpadas. Verso 5: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Chegou a meia-noite, veio o esposo, e as 5 loucas tinham as lâmpadas apagadas. A seguir disseram às prudentes: e agora vocês têm que nos ajudar, deem-nos um pouco do vosso azeite. Disseram as prudentes: não, vocês vão comprar o que precisam. E sabe por que razão elas não deram?
Porque há coisas na vida que não se transfere, não se dá. Ou você tem ou você não tem. Ou você vive ou você não vive. Ou você é ou você não é. Há coisas que não se transfere, não se passa, não se dá. Cada pessoa tem que o construir. É um princípio importante que fala de responsabilidade, de sacrifício, de empenho. E hoje há muita gente que olha para os outros e baba verde de inveja, porque esta pessoa tem, conseguiu e eu não. Pois é, mas pergunta à pessoa como é que ela conseguiu. Pergunta à pessoa como é que ela viveu. Pergunta à pessoa como é que ela fez para chegar onde chegou. Porque há gente que inveja aquilo que os outros têm, mas não está disponível para fazer os sacrifícios que os outros fizeram. Entende? Qual é a minha palavra? Qual é a minha palavra forte para os irmãos aqui hoje? É que toda a gente que está aqui tem grandes potencialidades dentro de si. Agora, será que você tem chegado até onde poderia ter chegado com aquilo que tem? Ou será que você tem desperdiçado muito daquilo que Deus lhe deu a si, como talento, como dom, como vocação, por causa da indolência, por causa da falta de responsabilidade, de empenho, de dedicação àquilo que lhe é dado para fazer? Estas aqui, elas perderam o encontro com o esposo, porque dava muito trabalho ir levar mais azeite extra. Para quê? Não há necessidade. Pois é. Só que a insensatez delas, a falta de empenho, fez com que perdessem o encontro mais maravilhoso das suas vidas. Sabem, irmãos, a bênção de Deus, repita lá comigo, a bênção de Deus não me isenta da responsabilidade. Não é porque eu tenho a bênção de Deus que eu não preciso de ser responsável. Não é porque eu tenho a bênção de Deus que eu não preciso de ter um espírito de sacrifício. Não é porque eu tenho a bênção de Deus que eu não preciso de trabalhar. Não. A bênção de Deus não me isenta de ser empenhado em tudo o que eu fizer. Para concluir, quero lembrar aos irmãos que o homem que teve sucesso na construção da casa foi aquele que trabalhou mais. Porque é mais fácil fazer uma casa na areia do que fazê-la na rocha. A rocha é um fundamento bom, mas que dá muito trabalho. Abrir um buraco numa rocha custa mais do que abri-lo na areia. Dá trabalho abrir na rocha. Existem pessoas que tudo que dá trabalho é para os outros. Aquele construtor teve sucesso porque ele teve espírito de sacrifício. Ele foi empenhado na tarefa. Ele disse: eu vou construir uma casa, é para ficar de pé nos temporais. Portanto, rocha é o fundamento certo. Dá trabalho? Dá trabalho. Implica num esforço? Implica. Mas vai compensar no dia que vier a tempestade. E no dia que veio a tempestade, irmãos, a casa dele não caiu. A casa do outro diz que se desmoronou por completo. Vale a pena você se esforçar. Vale a pena você ser empenhado. Vale a pena você não ser um papas moles. Vale a pena você ser uma pessoa responsável nas tarefas que lhe são confiadas. Vale a pena você se esforçar na vida. Entende? Porque não basta ter potencial, não basta saber, não basta ser um artista, não basta ser um mestre, não basta ser uma pessoa que tem jeito.
Se a pessoa não se esforçar, não trabalhar, não for empenhada, não se sacrificar pelas coisas, ela nunca chega ao lugar aonde ela poderá chegar. E você hoje sabe de tanta gente que não chegou aonde poderia chegar, simplesmente porque lhe faltou um pouco mais de esforço, um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de empenho, um pouco mais de responsabilidade. Alguém repita isto comigo: não desperdiçar o tempo e as oportunidades. Vou dizer aqui uma verdade que vai alcançar algumas pessoas. Há pessoas aqui dentro que chegaram a uma certa idade e dizem assim: ai, se eu pudesse voltar atrás. Olha, eu, quando era jovem, se eu tivesse tido cabeça, estava melhor na vida, porque eu tive a oportunidade tive a possibilidade mas só queria brincadeira e boa vida. E oportunidades são desperdiçadas porque por vezes as pessoas não agarram com esforço, empenho, zelo essas oportunidades que passam no seu caminho. Se tiver uma oportunidade na sua vida, agarre-a e faça o melhor que você puder para não deixar passar essa oportunidade, porque um dia mais tarde você vai descobrir que vale a pena aproveitar com esforço e dedicação e trabalho e sacrifício todas as oportunidades que a vida nos traz. Não se ofenda comigo. Tudo aquilo que nós queremos é formatá-lo e formá-lo para que você seja uma pessoa cada vez melhor e uma pessoa cada vez mais levantada e exaltada por Deus e a render o máximo. Render o máximo, pastor. Render o máximo para a glória de Deus. Aquilo que Deus lhe deu, que Deus pôs dentro de si. E coloca a mão no ombro de alguém e diga: Deus pôs coisas boas dentro de ti. Eu digo aqui hoje: não há nenhum inútil nesta casa. Não há aqui nenhuma pessoa incapaz. Não há aqui alguém que diga: pastor, eu não sirvo para nada, eu sou uma coisa que não valho nada. Isso é mentira. Toda a gente aqui tem dentro de si habilidades, capacidades, talentos, dons, porque senão a Bíblia está errada. Toda a gente tem. E tudo isso que Deus lhe deu a si é para produzir alguma coisa a favor da sua vida e a favor dos outros que estão à sua volta. Vamos dar tudo o que nós temos, vamos dar o nosso melhor, vamos agarrar a vida, vamos libertar o nosso potencial e vamos fazer diferença em nome do Senhor Jesus. Sabem, irmãos, a expressão 5 estrelas é uma expressão desatualizada. Já existem 7 estrelas, sabia? Já existem 7 estrelas. Há irmãos que dizem: ai, pastor, eu estive num 5 estrelas. Oh, irmão, há melhor, já há 7. É verdade? Pois em nome do Senhor Jesus, eu declaro que cada palavra que a gente solta aqui não é para te destruir, nem recriminar, nem rebaixar, nem humilhar, mas é para te levar a um nível de 7 estrelas. 7 estrelas. 7 estrelas. Amém. Ponha a mão aí no ombro do seu irmão e diga: vou-te ver crescer, subir de nível, galgar na vida, e declaro sobre ti:
um filho de Deus de qualidade máxima, 7 estrelas. Aleluia! Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Gostava que você levantasse as mãos e orasse comigo e dissesse: Jesus, abre-me o entendimento para que eu compreenda